Bom, agora estamos num ambiente de data center, né? Então a solução é outra, inclusive bem maior, né? O que seria exatamente essa solução? Como é que chama esse hack? Legal, Marcelo, exatamente. A gente está no data center, um ambiente onde o pessoal de TI está mais familiarizado, porque tem produtos com características não tão específicas para o ambiente de indústria e normalmente é um ambiente protegido. Como é um ambiente protegido, a gente pode colocar soluções mais convencionais. Bom, então vamos começar pelo hack aqui, né? A Panduit tem à disposição uma linha bastante abrangente de hack, né? Que vai desde 42 unidades de espaço até 51 unidades de espaço, com profundidades diferentes, com larguras diferentes. Tem hacks específicos para servidor, hacks específicos para suíte, distribuição de cabeamento e hacks híbridos, que cumprem dupla função. Aqui a gente tem aqui um hack que é específico para servidor. Como que a gente sabe? Porque ele é um hack onde você não tem abertura na lateral para você poder fazer a organização dos cabos. Não tem os guias verticais. Então, normalmente, dentro do data center, o ideal é que você respeite a questão para onde vai sair o ar quente e para onde ele vai consumir ar frio. Então, ele é um hack literalmente vedado nesse sentido, né? Então, aqui, no lugar dessas placas cegas, normalmente a gente tem um hack repleto de equipamento, repleto de servidores. São placas cegas que não requerem uso de ferramenta, então bastante flexível. Muito importante também para a questão do controle do fluxo de ar, para que o ar quente não volte para frente do equipamento. Então, só recapitulando, você tem um rack que na lateral já é fechada, não tem lugar para passar cabo, mas também não passa o ar quente, e ainda assim nos usos não utilizados você tem um acessório simples de instalar ou retirar para fazer a mesma situação, né? O mesmo bloqueio do ar quente e frio ao longo do rack, né? Exatamente. O grande vilão nesses ambientes data center é a eficiência energética e é a longevidade dos equipamentos. Se eu não respeito a questão da tomada de ar do equipamento, eu tenho menor tempo de vida. Então a Panduit ela se preocupa com esses detalhes. Novamente, né? A gente precisa entender o negócio do cliente, que tipo de equipamento, que tipo de configuração, e aí a gente vai decidir se a gente coloca hacks específicos para servidores, para suíte ou hacks híbridos, que muitas vezes requer, porque são ambientes que tem ali um ou dois hacks e os equipamentos ficam todos concentrados ali. Então, placa cega conforme eu comentei. Se a gente olhar aqui tem um detalhe interessante, né? Tem um parafuso na cor verde aqui. Isso, eu ia perguntar se é o parafuso do Hulk ou alguma coisa assim, né? Por que verde, né? Dentre as soluções de aterramento da Panduit, a Panduit tem uma linha de parafuso específica para aterramento. Então, quando você coloca esse parafuso, ele é diferente do convencional, porque ele vai descascar não só a tinta que fica ali no rack, quanto ele vai estabelecer o contato entre a carcaça do equipamento e o rack para os dois ficar no mesmo nível de potencial. Essa é a função desse parafusinho. Então, quer dizer, só parafusar com parafusos, por exemplo, pretos, que são os normais, ou prateados ali, não garante uma comunicação, né? Uma equipotencialização do equipamento com o rack, né? Não garante. Desafio vocês também a medir a diferença de potencial entre o terceiro pino do terra do equipamento e a carcaça dele. Normalmente você tem uma diferença, isso é um problema em caso de descarga elétrica. Então, aí, nesses casos, requer também um jumper da carcaça do equipamento, um jumper externo para o aterramento do rack. Esse parafuso aqui, nesse caso, ele vai eliminar essa necessidade. Vai ficar um rack mais limpo. Inclusive, eu estou vendo aqui na lateral um suporte para pulseirinha antistática, igual que a gente viu lá no outro bastidor, o IDF. É isso? É para colocar a pulseirinha aí mesmo? Bem observado. Mencionamos no vídeo anterior e agora vocês podem ver. O acessório é simplesmente esse conector de potência. Então, eu tenho uma pulseira com encaixe, eu coloco no conector de potência e eu fico no mesmo nível de potencial do rack para fazer qualquer tipo de manutenção. Também vejo que nesse rack eu tenho uma porta perfurada, que deve ter um percentual grande de perfuração para poder entrar um fluxo de ar muito bom e ainda assim proteger de acesso indevido, além de numeração de US, né, que começa lá embaixo, termina lá em cima, como é o padrão de muitos data centers, né? É isso aí. Esse é um rack de 45 US, a questão da perfuração da porta, como você mencionou, ela é necessária para essa troca de calor que nós mencionamos. Ele é um rack que segue aí os padrões normativos e as recomendações de mercado. Então, ele tem 69% de vazão do ar. Um ponto bastante importante, Marcelo, e que eu tenho certeza que com quem está ouvindo aqui e vendo a gente vai se familiarizar. Muitas vezes você tem racks que você tem ali servidor e patch panel. E aí vocês, às vezes, não conseguem organizar o patch cord no melhor dos casos. Aqui é um rack de servidor
eu não consigo manobrar a pet cord, mas eu tenho aqui, se houver a necessidade, aqueles cabos de 8 polegadas. Então, se houver naquele rack em específico a necessidade de uma conectividade ou outra, eu posso colocar o pet panel adjacente ao equipamento ativo e fica dessa forma, sem a necessidade de eu ter que usar os guias verticais para poder fazer a organização. Esse é um ponto que eu tenho certeza que vai ser bastante usual. A gente viu esses pet cords ali no Zone Closure. Isso. E são mais ou menos do mesmo tipo, então vocês têm várias categorias já de pet cords de 8 polegadas já prontos, certificados de fábrica para essa situação do Zone Closure, mas também para o data center. É isso daí, tem disponível categoria 5E, categoria 6, categoria 6A. Ele é um pet cord mais fino, em 28 WG. Também aí vem com etiqueta, com controle de qualidade de fábrica. E esse caso aqui, você economiza no pet cord, porque ele é um pet cord mais curto. Você economiza espaço, porque você não requer guias verticais sem muita capacidade. E também em manutenção, né? Porque para eu identificar a falha aqui fica muito perto, né? O ponto do switch fica próximo ao ponto do pet panel. Então você economiza em tempo de manutenção, inclusive na identificação, né? Não requer a necessidade de você identificar o pet cord nas extremidades para você saber a origem e destino desse cabo. Além de não precisar de guias de cabos, que ia comer um espaço extra desse rack. Aqui tem, claro, é uma demonstração, né? Um showroom, tem poucos equipamentos, mas na vida real poderia ter muitos equipamentos e 1 ou 2 ou 3 guias de cabos poderia ser um impacto na quantidade de equipamentos que você gostaria de colocar aqui, né? Exatamente. A ideia da economia de espaço, muito bem mencionada por você, Marcelo. A Panduit foi pioneira no pet panel angular, que a ideia era economizar 50% do espaço. Depois teve o pet panel angular de alta densidade, onde a economia de espaço foi superior a isso. Depois lançou guias verticais, que você conseguia colocar o pet panel dentro do guia para fazer a ativação dos equipamentos ativos. Agora a Panduit está encorajando o mercado a simplesmente diminuir os guias, eliminar os guias horizontais e você ter pet cords curtos aqui próximos a equipamentos, de forma com que você tenha todos esses ganhos que eu mencionei agora há pouco. Nós estamos vendo apenas a parte frontal do rack, mas a parte traseira costuma ter uma régua de tomadas ou uma PDU, e esse rack tem esse tipo de possibilidade, já vem com esse tipo de equipamento? É isso aí, depois eu vou pedir para o pessoal fazer uma filmagem ali próxima, esse rack está mais próximo da parede, então não dá para falar lá. Mas a Panduit, ela tem uma linha bastante grande de PDUs, que é um equipamento fundamental, é quem vai alimentar todos os dispositivos ativos que tem no rack. Essa PDU, a Panduit dispõe desde PDUs de 20 A até 60 A, PDUs horizontais, verticais, vai depender da quantidade de equipamentos e de como que ele está distribuído no rack, que vão desde 8 tomadas até 40 tomadas, dos mais variados tipos de interface, inclusive mesclado, né? Você tem a possibilidade de ter quantidades diferentes de cada uma das interfaces dessas tomadas elétricas. As PDUs também têm 5 níveis de gerenciamento. Aliás, o primeiro é a PDU básica, mas você tem também a PDU, que você consegue gerenciar a PDU como um todo. Você tem a PDU, onde você consegue fazer a gestão de cada um dos receptáculos, e você tem a PDU que você consegue tomar ação para poder habilitar ou desabilitar não só a PDU completa, mas também cada um dos receptáculos. Cada um deles você pode gerenciar nesse nível de PDU. Exatamente. Ter a gestão, habilitar ou desabilitar. Então, é bastante vasta as opções, conforme a necessidade do cliente, a necessidade de segurança dele. E também varia de acordo com o ambiente, com as características. Vale a pena consultar as opções. Eu vejo que o rack também tem uma opção de portas laterais bipartidas, que você pode fazer a manutenção lateralmente. Isso depende da linha de rack. A Panduit hoje ela tem, em racks fechados, 3 linhas diferentes. O NetAxis, o NetVerse e chama também o FlexFusion. São 3 linhas diferentes. Essa linha aqui é o NetAxis, que dá a possibilidade, caso você não tenha ali uma fileira com racks adjacentes, de você acessar a lateral dele. Ele abre e você consegue fazer a manutenção lateralmente, se for o caso. Muito bacana. Que tal a gente dar uma olhadinha na esteira, né, rolante aqui no robozinho? Isso aí eu vou deixar para o Wellington, mas vale a pena. Vamos lá então. Bom, a gente já deu uma olhada na esteira. Na hora da gravação a gente está imaginando colocar no final, mas já colocamos logo no começo, né?
temos aqui alguns comentários, né? Ambientes com óleo em suspensão, indústrias mecânicas, né? Sim, indústrias mecânicas, é muito maquinário, é problema, né? Você usar equipamentos convencionais. Aqui um outro comentário sobre potencialização, né? Pena que muitos engenheiros projetistas a ignorem, né? Nem sempre o projeto é feito por alguém realmente formado nisso, que acompanha as normas, etc, né? Normas existem, né? A gente ensina, procura ensinar, tal, mas realmente eu acho que o pessoal na faculdade não sei se vê isso com uma profundidade que deveria, né? Deve faltar alguma coisa com relação a essa parte da educação, né? Porque normas existem, né?